Então, hoje o nosso devocional ele vai ser sobre 1 Samuel, do capítulo 18 até o 20, tá? A gente vai trazer algumas curiosidades e chaves espirituais de alguns tópicos que me destacaram, né, referente a esses 3 capítulos da Bíblia. E Incansável Saul, perseguindo Davi. Saul, ele realmente perdeu a presença de Deus, né? Totalmente. E de alguma forma ele começou a entender que Davi seria o próximo. Sim, e é muito, assim, a gente observa, é muito explícito, né, o quanto Saul é agarrado no próprio ego, né? Sim. Nossa, é assim, ele não dá o braço a torcer mesmo, ele quer que seja feita a vontade dele. E esse é o reflexo, né, da desobediência. Sim. De não estar com o Espírito do Senhor, né? Verdade. Vamos lá. Primeiro tópico. A inveja nasce quando alguém não trata o próprio coração. Após a vitória de Davi, o povo canta: Saul matou milhares, porém Davi dezenas de milhares, né? E aí começa a queda de Saul. Aí a chave espiritual aqui é: a inveja não começa grande, começa como uma comparação não tratada. Por isso que é importante a gente não ficar levando para o coração. O pastor Bruno, ele sempre fala, ele falou no ensinamento uma vez, usando até a patrola. A patrola é uma escavadora, né? Então, assim, que a gente não deixe acumular no coração pequenas coisas, porque daqui a pouco vai se tornar uma coisa grandiosa. E aí, para você retornar para os caminhos, é mais difícil, né? Saul não pecou ao ouvir, ele pecou ao se alimentar. E o princípio é: quem não celebra o crescimento do outro, começa a competir com ele. E uma aplicação prática é: ministério, cuidado com comparação espiritual. Vida com Deus não compara propósitos, ele distribui chamados. E aqui eu acho interessante porque aqui ele fala, aqui começa a queda de Saul, mas para mim a queda de Saul começou muito antes. Sim, disso, né? sim. A presença de Deus em alguém incomoda quem perdeu a presença. Saul temia Davi porque o Senhor era com ele. Uau! Saul ainda era rei, mas já não tinha presença. Davi não tinha posição, mas tinha Deus. Chave espiritual forte. Autoridade sem presença gera insegurança. Presença sem título gera favor. Isso explica muito hoje. Pessoas posicionadas, mas vazias. Sim. E pessoas simples, mas cheias de Deus. As famosas irmãs do coque, né? Que gerou-se até na cultura aqui do Brasil. Quando a gente vê uma irmã do coque, a gente não sabe nem o nome dela, mas sabe que ela está ali posicionada. Mas a gente tem que ter muito discernimento. Porque eu também já ouvi um testemunho onde uma senhora do coque era uma feiticeira. Nossa. Que veio para poder plantar o mal. Então, não se deixe levar pela aparência, deixar sempre o espírito à frente para trazer discernimento. Isso é muito importante. Sim. Terceiro, o espírito maligno encontra espaço onde Deus foi rejeitado. Um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul. Aqui precisa maturidade espiritual. Não significa que Deus envia o mal, mas que, quando Deus é rejeitado, ele permite que o vazio seja ocupado, que foi até uma questão que trouxe dúvida, né? Assim, caramba, Deus enviou o mal? Não. Porque Deus é bom o tempo todo, né? E o princípio espiritual é: não existe vácuo espiritual. Ou Deus ocupa, ou algo ocupa. E se não é Deus, a gente já sabe o que é. A vida espiritual negligenciada vira terreno de opressão emocional.
Isso explica a instabilidade, a ira, a paranoia, como em Saul. A honra de Jonatas confronta a insegurança de Saul. O próprio filho, hein? Jonatas ama Davi e entrega suas vestes, símbolo de herança real. E isso é absurdo espiritualmente. Ele abre mão do trono que seria dele. Ele já decreta no mundo espiritual, né? Ali para Davi. Então, uma chave espiritual poderosa nisso é: quem é seguro em Deus não disputa posição. Nossa, isso é muito real. E Deus trabalha o tempo todo, né? Contraste: Saul, inseguro, quer matar Davi o tempo todo. Sim. E Jonatas, seguro, quer levantar Davi. A gente vai ver isso mais à frente, né? Como se aplica, né? E aí, aplicação prática. Nem todo mundo perto de você vai competir. Alguns são enviados por Deus para te impulsionar. Uau. Amém. Amém. E que Deus nos dê discernimento para saber a diferença entre um e outro, né? 5. Davi não reage à perseguição. Ele se posiciona com sabedoria. Saul tenta matar Davi várias vezes e Davi não revida. Cara, isso é muito poderoso, porque quando a gente vê algo acontecendo, né, alguma injustiça, a primeira coisa que a gente pensa é: não, eu faria assim, se eu estivesse no seu lugar, eu teria feito. Não, cara. É muito difícil a gente, como Jesus fala, né, dar outra face. Assim. E aí Davi, ele não revida. Não. E é engraçado que sempre frisa muito no texto, né? Ele desvia das lanças. Sim. Saul sai enviando as lanças para cima dele e ele só desvia, né? Ele só vai ali se esquivando das ameaças de Saul. Chave espiritual. Nem toda batalha se vence lutando. Algumas se vencem saindo. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Davi foge. E o princípio forte é: fugir de ambientes tóxicos não é covardia, é discernimento. Uau. 6. A unção protege Davi mesmo quando Saul tenta matá-lo. Saul envia homens para prender Davi e todos começam a profetizar. Depois Saul vai lá e acontece o mesmo com ele. Então, uma chave espiritual profunda é que quando Deus decide preservar alguém, nem o inimigo consegue agir normalmente. Eu pensei muito nisso, né, quando eu estava lendo. É como se o ambiente fosse dominado por Deus. Deus prepara tudo para proteger aquela pessoa. Isso revela a presença de Deus pode neutralizar ataques e o inimigo perde controle onde Deus governa. Uau, isso é muito poderoso. 7. Saul profetiza, mas não se arrepende. Deus vai dar várias oportunidades para ele poder se arrepender e ele não se arrepende. Isso aqui é muito sério. Saul entra em manifestação espiritual, mas não muda. Chave espiritual perigosa. Manifestação não é transformação, né? Porque a gente vê tantas pessoas no poder do Espírito e profetiza, palavra de conhecimento, mas não está na presença. Não está com o coração alinhado com Deus. E isso é perigosíssimo, né? Assim como Gideão, que profetizava e tudo mais, mas não estava na presença. E aí é muito do que já foi falado nos cultos lá na igreja, né? Sobre o dom. O dom, ele vai estar ali, mas não significa que você esteja cheio do Espírito. Sim, com certeza. Isso é muito comum hoje em dia. A pessoa sente, chora, profetiza, mas continua com o coração endurecido. E o princípio daqui é: Deus quer mudança de caráter, não só experiência espiritual. E eu acho que aqui, além da mudança de caráter, é a entrega verdadeira, é a rendição.
Sim, é alinhar o coração com o coração de Deus, né? Realmente se prostrar diante dele, né? E deixar que o Espírito Santo de Deus preencha o seu ser, né? Sim. 8. A aliança verdadeira é construída na presença de Deus. Davi e Jonatas fazem um pacto. Não é amizade comum, é aliança espiritual. Relacionamentos alinhados com Deus sobrevivem até a pressão externa. Mesmo com perseguição, distância, risco de morte, a aliança permanece. 9. A cegueira emocional de Saul o leva a atacar o próprio filho. Saul tenta matar Jonathan. Aqui você vê o nível da queda. E aí a chave espiritual aqui é que quem não trata o coração começa a destruir até quem ama. A inveja de Saul evoluiu de comparação para perseguição e de perseguição para destruição familiar. E uma aplicação na prática é: pecados não tratados crescem e sempre ultrapassam o alvo inicial. Nossa, muito profundo. Muita coisa. 10. Davi aprende a discernir quando sair definitivamente. Após confirmação de Jonatas, Davi entende: não dá mais para ficar. E aí uma chave espiritual madura há momentos em que Deus não vai restaurar o ambiente. Ele vai te tirar dele. Nossa, me lembrou muito do nosso apóstolo Jorge, né? Sim. Deus vai te arrancar daquele ambiente ali, ele vai colocar um incômodo, ele vai operar para que você seja arrancado de determinados ambientes. E comigo mesmo, quando eu trabalhava com venda de automóveis, né? Que você falava, cara, isso aqui não é ambiente para você, cara, isso aqui é muito nocivo, isso aqui é muito tóxico. E depois de muita luta, muita oração, eu consegui me libertar daquele ambiente, né? Que não foi fácil, mas para a honra e para a glória do Senhor, eu consegui depois de muita batalha, muita mesmo. Pois é, e aí isso é crucial. Nem tudo Deus vai consertar. Algumas coisas ele encerra ciclos, Sim. Como aconteceu com você, né? Exatamente. Simplesmente não era mais o momento, aquele ciclo estava encerrado. E a conclusão espiritual. Estes capítulos mostram 2 caminhos. Saul começa ungido, termina dominado por emoções, perde Deus, mas mantém o cargo, o ego intocável. Se arrepende, está ali agarrado ao ego dele. E o final a gente sabe qual que é. Davi começa anônimo, permanece fiel, ainda sem trono, mas com Deus. Frase forte para o seu estudo. Não é a posição que prova quem você é a presença que permanece quando ninguém vê. Cara, isso é fortíssimo. O secreto. E aqui, de fato, é quando a queda de Saul ela se estabelece, né? E Davi começa a fugir, né? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, né? Essa jornada. Davi tem a chance de matar Saul, mas ele não faz. Né? Mas a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Já tá aí no spoiler. Né? Tá bom? Então, eu espero que você, assim como nós aqui, possa buscar, né, a presença de Deus, possa buscar se mergulhar na palavra, tá? Nos ajude também, curta, compartilha, comenta aqui, interage com a gente que a gente vai responder, tá bom? Nós estamos aqui para tirar dúvidas e eu espero que, assim como nós, você possa sentir a presença, porque onde há 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Shalom!